É verdade. Eli, você foi uma das primeiras pessoas a arrumar treta com Malafaia na internet. Não é? Como foi essa história, cara? Eu não sei se foi a primeira, foi 2013, né? É uma das. Hoje é moda tretar com Malafaia, mas você foi um dos precursores desse tipo de postura. Foi quase, então, uma modalidade dos Jogos Olímpicos, tretar com Malafaia. O que houve foi, eu estava lá no comecinho do doutorado em Cambridge, e eu já tinha um texto pronto em 2011, em que tinham me perguntado, eu estava, na época, em 2011, estava no mestrado lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, me perguntaram se a homossexualidade tinha alguma base genética. E até aquele momento eu nunca nem tinha pensado no assunto detidamente. Eu fui olhar a literatura científica e realmente tinha, substancial até, de baixa a moderada base genética. A gente tem um valor que a gente calcula, chama herdabilidade, entre 25% e 50%, e o resto do que a gente chama é ambiente, mas esse resto que é ambiente não necessariamente é criação, é cultura ou é algo modificável por educação. Muito provavelmente não é, na verdade. Uma boa parte disso que a gente chama de ambiente é até biologia também, tipo ambiente uterino, que cresce, o feto cresce e tal. Então eu já tinha esse texto em 2011, que eu tinha uma página de perguntas e respostas, na época era eu acho que era o Tumblr. Aí me perguntaram e eu respondi lá. Então eu tinha um conjunto de referências. Aí quando eu estava lá, acho que foi abril de 2013, não, fevereiro de 2013. Aí o Malafaia foi no programa da Marília Gabriela no SBT, e aí todo mundo resolveu assistir essa entrevista, não lembro muito bem porquê, e aí ele falou, nem foi apelando para a visão teológica dele, foi apelando para a autoridade dele como psicólogo que ele fez isso. Então ele afirmou que é comportamento e não genética. E já é um problema semântico essa afirmação dele, porque existe uma área inteira, com mais de 50 anos, chamada genética do comportamento. Então não há uma dicotomia entre comportamento e genética. Na verdade, já se estuda há muito tempo que tem uma base genética no comportamento. Há contribuições genéticas para o comportamento. E aí ele falou que não tinha nada. E ele também usou uma estatística que eu achei de onde ele tirou, que ele falou que 43% dos homossexuais são homossexuais porque são abusados sexualmente na infância, e o resto escolhe ser. Esse resto escolhe ser foi por conta dele, que a fonte original dele não falava isso. Mas também era incorreta essa informação. Era um estudo com detentos lá. Era uma coisa que não tinha muito a ver, não permitia que ele afirmasse isso. Então eu até achei as fontes dele. Não só eu trouxe as minhas, né, que eu tinha. Aí eu atualizei aquele texto de 2011, li mais da literatura científica, revisões com mais de 50 referências, e aí publiquei o vídeo, e eu propositalmente não toquei nas partes que ele fazia uma argumentação teológica, somente nas afirmações que eu poderia responder com um artigo científico. Então, aquelas afirmações de caráter, né, factual. Então, nessas que eu me foquei. Não falei nada da minha biografia, embora ele tenha presumido isso de cara, né? Falou que eu estava divulgando em causa própria, que eu era um geneticista que não saiu das fraldas, e outros ataques pessoais. Aí a primeira resposta, e foi engraçado. O modo do Bolsonaro, né? Desculpa, Bolsonaro, falei Bolsonaro já, o povo já disse que eu tenho uma tara pelo Bolsonaro nesse quadro, né? Provavelmente não vamos falar do Bolsonaro nesse quadro. Tem uma semelhança de personalidades, talvez. Bem, e aí e foi engraçado, que aí, na época, eu respondia pela minha timeline lá do Facebook. Eu ia lá e respondia, o que ele falou são ataques pessoais, nem toca nas referências que eu tenho. Né, porque você vê falar que eu tô falando isso porque eu sou gay, na época nem era publicamente, eu não comentava isso em público. Ele vai ter que provar, então, todas essas listas enormes de cientistas, todos são gays, das minhas referências. Então, não tinha muito como ele sair dessa, não. Então, aí eu falava, foi ataque pessoal, isso é uma falácia, aí os sites de notícias iam lá e falavam, Eli Vieira falou isso. Aí, então, eu recusei algumas entrevistas, a produtora do próprio programa me contactou, queria me chamar para responder lá no programa, aí de repente ela desistiu. Eu não sei se ela procurou meu nome, me viu defendendo o ateísmo, falando, não, esse cara é meio maluco, eu não quero ele no nosso programa, não. E no fim, não aconteceu. Ah, que pena. Se você não fosse ateu, teria tido mais oportunidades na vida. Talvez. Talvez, né? A gente nunca sabe. Cara,
É muito louco isso, porque eu também sou pastor, não é? E de uma perspectiva cristã, para a gente é muito natural pensar na homossexualidade ou qualquer outro comportamento, ou desejo, ou inclinação, ou como você quiser chamar, que o cristianismo condene como pecaminoso, como algo com o qual a gente nasce inclinado, sabe? Muitos cristãos mais, não sei qual a palavra que eu usaria, mais turrões, acham ruim esse tipo de argumento. Mas se o cara, a ideia do nasce gay, né? Mas você nasce gay, não é? E o que eu digo geralmente não importa para o cristianismo, né? Simplesmente não importa. Se você nasce homossexual, se você nasce, assim, se é uma coisa completa, 100% inata, o que eu não acredito que seja, né? Ou é algo 100% escolhido, uma volição, como se eu escolho branco ou amarelo, nos dois casos é completamente irrelevante para aquilo que o cristianismo propõe na análise da homossexualidade, não é? De que nós nascemos pecaminosos, nós nascemos inclinados para o mal, nós nascemos com, a Bíblia fala que em pecado me concebeu a minha mãe, eu já nasci pecador, eu já nasci separado de Deus, segundo a visão judaico-cristã. Se eu nasci com inclinação homossexual, se isso se desenvolveu ao longo da minha infância, ou se isso é uma escolha arbitrária, que tratar a sexualidade como uma escolha autônoma é uma bobagem, né, tamanho do mundo. Em todos esses sentidos, né, não importa. Né? Segundo o cristianismo, a obra de Jesus seria o instrumento para lidar com tudo aquilo que é uma inclinação natural do coração ou não. Né? E eu acho que a geração do Malafaia tem muita dificuldade em lidar com esse tipo de coisa. Muitos pastores mais antigos, né? E não só pastores, falando da sociedade de forma geral, né? Ainda existe muita gente que acredita que sexualidade é uma coisa simplesmente escolhida, né? Que o cara, que existe... Eu escolhi ser gay, eu escolhi ser homossexual, em algum momento da minha vida eu decidi ter um comportamento homossexual. Cara, isso é muito estranho, porque muitos dessas inclinações, esses comportamentos, a gente percebe, se desenvolve, né? Na nossa vida, se há uma base genética, né? Claro que não existe o chamado gene gay, como o pessoal diz, né? É o gene aqui da homossexualidade, né? Não é assim que funciona as influências genéticas sobre o ser humano, né? Não é assim que funciona. Mas você sabe falar melhor que eu. Pensa num dos comportamentos mais... O que é um comportamento? É algo que envolve neurônios e músculos, células excitáveis do nosso organismo. E um dos comportamentos mais simples que existem, em termos de circuitos de neurônio e músculos, é o reflexo patelar, aquele que o médico bate lá e faz assim. Sim. Pensa no quanto de coisa está envolvido ali. Dá para fazer sozinho, você colocou a perna aqui em cima, aqui, ó. Você bater certo, você faz. Exato. Então, esse comportamento, né, olha a complexidade de um neurônio. Como é que um gene faz? Um gene não é um feitiço do Harry Potter. Até esse comportamento tem uma infinidade de genes, infinidade não, exagero, mas milhares de genes envolvidos no reflexo patelar, pelo menos centenas sim. Então, uma coisa como uma atração sexual, né, olhar para uma pessoa, notar inconscientemente algumas características atraentes, se sentir atraído, a complexidade que é isso, como é que um gene só vai fazer tudo isso? Não, nenhum geneticista propôs, inclusive esse é um erro dos jornalistas lendo ciência sem entender ciência. Aliás, eles repetiram o erro de novo com o estudo do ano passado. Eles estão cometendo o mesmo erro há 25 anos, porque não tem nenhum cientista nos últimos 25 anos que tenha proposto que qualquer comportamento sexual, seja homossexualidade, heterossexualidade, qualquer outra coisa, que um gene só cause aquilo. Isso é impossível. Gene, como eu falei, gene não é um feitiço. Gene é um trechinho do DNA, ele precisa ser transcrito para RNA, o RNA é traduzido em proteína, às vezes, nem sempre, e tem toda uma complexidade molecular ali que a gente tenta entender. Então, ninguém propôs a sério, nos últimos 25 anos, que a homossexualidade é causada por um único gene. Isso é impossível. O que a gente propõe e sabe que é assim, porque a gente analisa, por exemplo, os gêmeos. Quando os gêmeos são idênticos, eles são clones, é 100% de semelhança genética. Quando eles não são idênticos, eles têm 50% de semelhança genética, como quaisquer outros dois pares de irmãos, qualquer outro par de irmãos. Então, a gente observa que, se forem idênticos, a probabilidade de um ser de uma orientação e o outro também ser é maior, não é que é 100%, é maior do que se eles tiverem só 50% de semelhança. Ou seja, isso segue a semelhança genética. Se segue a semelhança genética, deve ter uma base genética. Qual é ela? A gente está investigando. Uma metáfora que eu usei na época, por exemplo, é como se perguntasse para os portugueses como é que é o Cerrado em 1530. Que eles nem tinham começado
a conhecer o Brasil direito ainda. Então a gente sabe que o Brasil está lá, né? Em 1530 sabiam que o Brasil está lá, é um punhado de terra que eles nem sabiam o tamanho. Os detalhes foram descobertos depois. É a mesma coisa com a base genética da sexualidade. A gente sabe que ela está lá. Qual é ela nos detalhes, como ela funciona, aí é algo que a gente ainda está desvendando pouco a pouco.